E embora a hipótese ainda seja considerada improvável, nos bastidores da Assembleia Legislativa aqui do Paraná, já se cogita a possibilidade de os deputados estaduais não votarem em segundo turno a proposta que autoriza o reajuste do funcionalismo público na próxima segunda-feira. Governistas dizem ainda que, caso isso ocorra, a consequência seria que todos os servidores ficariam sem reajuste salarial neste ano. O impasse surgiu na quarta-feira, na primeira votação do projeto. Os oposicionistas anunciaram que votariam contra a proposta, com receio de novamente ficarem com a pecha de votarem uma medida impopular. Os governistas reagiram, acusaram a oposição de trair um acordo, pois achavam que todos votariam, já que houve a construção a várias mãos da proposta de reajuste do funcionalismo, algo que foi suficiente para encerrar a greve dos professores. Confira agora a previsão do tempo para este sábado em toda a região. Devido à frente fria que chegou no final de semana em todo o Paraná, as temperaturas ficam mais baixas e a chuva continua em todo o estado nesse sábado. Em Araucária, a máxima será de 18 e a mínima de 11 graus. E neste Dia dos Namorados, preparamos uma reportagem especial, uma história que prova que o ódio pode estar sim relacionado com o amor. Confira. E no Dia dos Namorados, nós vamos conhecer a inusitada história de Cleverson e Daisy. O casal se conheceu com 10 anos de idade, mas nem sempre a relação foi de amor. Na escola, eles tinham uma rivalidade e muitas vezes chegaram até a brigar. A gente morava no mesmo bairro e acabamos estudando junto na 6ª série, na 7ª série. Daí eu acho que foi ali que começou o nosso relacionamento. Que era um pouco meio de amor e ódio, porque a Daisy ela não gostava de mim. Teve várias situações assim da gente brigar no colégio, ela querer me bater e ficar implicando comigo. Naquela época não era tão comum assim que as meninas jogassem. E os meninos que dominavam a quadra, tudo, que jogavam na hora do intervalo. E teve um dia que a gente arrumou um time e a gente queria jogar. E eles não queriam deixar. Aí eu peguei uma pedra e acabei tacando na cabeça dele. Quando eu virei as costas e olhei de novo, ele tava com um tijolo para jogar em mim. Então foi uma situação assim bem engraçada até, porque a gente lembra dessa história até hoje e isso rende boas risadas. Perguntei se naquela época as encrencas que eles tinham estavam relacionadas ao amor, se naquela época eles já gostavam um do outro. Eu acho que eu gostava sim, só que ela não gostava de mim. Eu sempre tentava me aproximar dela e tal, mas ela nunca dava brecha pra mim. Na escola já tinha um certo sentimento, mas a gente não admitia. Tanto eu por ser birrenta, né, e ele assim por ser orgulhoso, a gente não admitia, né, que existia esse sentimento. Como o destino é infalível, depois de anos afastados, eles se reencontraram por acaso num bar aqui de Araucária. Só que daí os anos foram se passando, eu acabei indo estudar em outro colégio. E a gente ficou assim, eu acho que uns bons anos sem se ver. E daí acabou que a gente se encontrando num barzinho. E a gente, tipo, bem por acaso mesmo, a gente começou a conversar e tal. E eu peguei o contato dela e acabei ligando para ela novamente. E a gente começou a conversar e marcamos para sair. Acho que era para acontecer mesmo. E depois de muito tempo, quando a gente voltou a se falar, na verdade a gente se encontrou num lugar e ele conseguiu meu telefone depois. Eu não esperava que ele fosse ligar, pensei que ia ficar só naquela conversa. A gente acabou saindo e eu acho muito engraçado porque, né, tanto eu quanto ele, a gente teve alguns relacionamentos antes. E no meu caso, nunca deu certo, nunca passou assim de um mês, por exemplo. E com ele eu já sabia que ia durar e era ele que eu queria. Mesmo depois de engatar o namoro, aquela rivalidade da infância não tinha acabado. Mas nem sempre a vida segue os nossos planos. E nessa história, o amor falou mais alto. E quando a gente voltou, mesmo assim,
Eu lembro que ele sempre dizia pra mim, a gente estava com 21 anos na época, e ele dizia, eu quero casar com 30, e quero primeiro curtir a vida, viajar, quero me formar, arrumar um trabalho bom e tal, e depois que eu vou pensar em casar. E mulher sempre tem aquele sonho, né, de casar, mas eu não queria ficar por menos. Eu dizia pra ele, não, eu também. Se você quer casar com 30, eu quero casar com os 35, porque eu também quero me formar, quero fazer as minhas coisas, aproveitar a vida. E, no entanto, quando a gente tinha 22 anos, a gente noivou e com 23 anos a gente casou. E hoje nós temos 31 anos e quase 8 anos de casados. Na verdade, a gente se gostava muito. Eu acho que isso é principal, né? O principal fator que você tem que gostar muito da pessoa. E gostar não, você tem que amar a pessoa, né? Porque o casamento é um negócio sério, né? E tipo assim, eu tinha certeza que a Daisy era a mulher da minha vida, né? E não tinha assim por que mais a gente esperar. Então a gente noivou e se casou e foi a melhor coisa assim que eu fiz na minha vida, melhor, porque eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E esse amor já rendeu frutos. A Manuela vai completar 2 anos e animou a gravação da matéria. Amo vocês. E para encerrar, a mensagem que fica é como diria o compositor Nando Reis. Tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Que olhar só para dentro é um desperdício, pois o amor pode estar ao seu lado. Veja daqui a pouco aqui no Jornal Regional, no quadro Bem-Estar e Saúde de hoje, nós vamos falar sobre o esôfago de Barrett, que aumenta as chances de se formar o câncer. O nosso entrevistado é o Dr. Bruno Maranhão, cirurgião do aparelho digestivo da clínica CDTO.